programa de hoje você vai ver: Solenidade celebra 99 anos do nascimento de Miguel Arraes. O debate sobre os projetos em tramitação na Casa e os principais pronunciamentos no plenário. Vereadores comentam a atual situação política no Brasil e alertam para a falta de segurança nas ruas. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E um dos políticos mais queridos e reconhecidos de Pernambuco completaria 99 anos ontem, no dia 15 de dezembro. Miguel Arraes de Alencar, que foi homenageado na Câmara por sua neta, a vereadora Marília Arraes. Nas camisetas, o sentimento daqueles que não esquecem o legado de Miguel Arraes para Pernambuco e para o Brasil, reunidos no plenário da Câmara para celebrar a data na qual o ex-governador completaria 99 anos. A reunião solene foi uma proposta da neta de Miguel Arraes, a vereadora Marília Arraes. No colo, a filha Maria Isabel, a bisneta mais nova do cearense, que se tornou, em Pernambuco, um dos mais importantes políticos na história da esquerda brasileira. Miguel Arraes foi prefeito do Recife, deputado estadual, deputado federal e se elegeu governador de Pernambuco pela primeira vez em 1962. Todas as suas ações, sem exceção, tinham como foco a busca pela justiça social, amenizar a desigualdade e o sofrimento de um povo que, em vez de ser amparado, era costumeiramente perseguido pelo poder público. A Avenida Norte, que hoje leva seu nome, não foi pensada como simplesmente uma obra de pedra e cal, para embelezar a cidade, passar a imagem de uma capital moderna e desenvolvida. Foi feita para recifenses dos morros da Zona Norte. Muitos deles nasciam e morriam sem sequer conhecer o centro da cidade, já que nenhuma via fazia esse elo. Para esses mesmos moradores, pensou nos chafarizes e lavanderias comunitárias, uma solução paliativa para a falta de água, que até hoje aflige os recifenses, e nenhum governante priorizou essa questão de tal forma que, de fato, resolvesse o problema. O movimento de cultura popular, também de sua gestão, foi um dos programas mais revolucionários e socialistas que houve na história. Educação, cultura e consciência política eram finalmente tratados como direitos e colocados em prática com a participação de artistas e intelectuais, muitos deles engajados e comprometidos socialmente até hoje. Quando assumiu o governo do Estado, promoveu o Acordo do Campo. Quem diria? Patrões sentados na mesma mesa que os boias frias e negociando de igual para igual. Com o golpe militar de 1964, Arraes foi obrigado a deixar o Brasil e viver 14 anos no exílio. Voltou em 1979 e foi eleito novamente governador, executando programas populares voltados para o homem do campo, como Vaca na Corda, que financiava a compra de animais, e o Chapéu de Palha, que empregava cortadores de cana em obras públicas nos períodos de entre-safra. Em 1990, Miguel Arraes se filiou ao PSB, foi eleito governador pela terceira vez e realizou o maior programa de eletrificação rural da história de Pernambuco. Entrou no Palácio do Campo das Princesas por aquela porta de onde saiu. Continuou sua luta por justiça social. Deixou Pernambuco 100% eletrificado. Resolveu, de uma vez, a falta de energia no Estado. Prestem atenção. Nunca, jamais, um governante no estado de Pernambuco, ou mesmo na capital, o Recife, focou em determinada mazela histórica e conseguiu exterminá-la. Somente Arraes fez. Mesmo com toda a política de torneiras fechadas promovida pelo governo federal, nas duas últimas vezes que governou Pernambuco. E as mesmas classes dominantes, todavia, com outros personagens que o perseguiram, outrora continuaram campanhas difamatórias e nefastas contra ele. Desta vez, o alvo não era só chegar ao poder, era acabar com a história construída ao lado do povo. Para mim, tudo isso significa que Arraes foi um dos grandes precursores da promoção dos direitos humanos no Brasil, quando priorizou e promoveu os direitos sociais, econômicos e culturais, quando lutou pelos direitos públicos, civis e políticos,
e buscou o desenvolvimento e o direito de todas as pessoas viverem uma sociedade modernamente organizada. Mais ainda, sua luta era pela independência das pessoas. Nunca teve intenção de se aproveitar de suas necessidades para ganhar seu respeito e sua admiração, muito menos para ganhar simplesmente seu voto. Se vivo fosse hoje, Arraes mereceria ganhar de presente o que sempre defendeu, sem burocracia pseudo-meritória e despolitizada, sem propaganda enganosa, sem posicionamentos políticos oportunistas e antidemocráticos. Ao contrário, no aniversário de Arraes, a nossa maior homenagem deve ser uma atuação conectada com as forças populares para buscar, de fato, a conscientização política e a justiça social. A reunião solene foi conduzida pelo presidente da Câmara, Vicente André Gomes. O secretário municipal de Relações Institucionais, Fred Oliveira, representando o prefeito Geraldo Júlio, afirmou que é um aluno e admirador de Miguel Arraes e que considera o ex-governador a figura mais marcante da história da política pernambucana. Eu era garoto, mas estava lá para assistir a chegada dele. E foi triunfal, não só a chegada, como o resto da sua vida. Recuperou o seu mandato legitimamente através do voto popular e teve sempre a confiança do povo pernambuco, sobretudo os dos menos favorecidos. Minha gente, eu estou fazendo essa retrospectiva política para dizer o seguinte: vocês que estão aqui com essa camisa de Arraes vivo e com as cores que ele sempre defendeu. O homem, ele tem dois caminhos na vida: o de edificar e construir a obra de pé de cal, e o outro para defender uma filosofia de vida, para defender um legado que ele acha que deve deixar. Doutor Arraes pode não ter deixado a obra de pé de cal, mas deixou implantada em Pernambuco a filosofia de que o socialismo, direcionado para os menos favorecidos, era a melhor saída para o povo de Pernambuco. Então, ele teve a grandeza de visualizar isso. Ele foi futurista. Ele fez com que este povo fosse representado por um homem digno, honrado, decente, e que nunca, em momento algum, tergiversou da sua luta, do seu posicionamento, em nome desta filosofia que ele implantou, de direcionar suas ações para os menos favorecidos. Então, por isso, ele reúne a grandeza não só do homem público, que em nenhum momento modifica o rumo daquilo que acreditou como melhor para o seu povo. Doutor Arraes, descanse em paz, porque a sua história, ela jamais será esquecida em Pernambuco. A deputada Tereza Leitão disse que Miguel Arraes deve ser lembrado pelos valores que defendeu, principalmente de prioridade para os mais pobres. Ao lembrar o político que foi Arraes, a gente lembra os valores que ele defendeu. E acho que o mandato da vereadora, que traz no nome, o nome de Arraes, tem um desafio muito grande para fazer isso. E acho, vereadora, que a senhora tem feito isso, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, tem feito isso com muita determinação, tem feito isso com muito compromisso. E na política, fazer isso como mulher é um desafio maior ainda. A política ainda é um espaço dos homens, não apenas o espaço físico da maioria dos homens, mas, sobretudo, o espaço do modus operandi do machismo, do modus operandi do preconceito, do modus operandi de nos excluir. Por isso que a gente tem que sempre nos afirmar como protagonistas de uma história que está sendo reescrita. Afinal, temos uma mulher presidenta da República, mas está sendo reescrita por condutas assim, de coragem, de determinação e de compromisso. Portanto, a todos vocês, a toda a família, que aqui também tem seus representantes, e a todos os políticos que convivem com esse ideário de soberania nacional, de nacionalismo, de prioridade aos mais pobres, de inclusão social, a todos vocês e a nós que fazemos parte também desse pensamento, que o centenário do ex-governador Miguel Arraes nos sirva de lembrança do homem,
de lembrança da sua história e de lembrança dos seus valores. O superintendente da SUDENE, ex-prefeito do Recife, João Paulo, lembrou que na anistia, a volta de Arraes do exílio foi um momento de grande esperança para Pernambuco. Era um político inquebrável, indomável. Ele mantinha sua posição anti-imperialista, uma visão sempre pela esquerda, ele não vacilava. Arraes não vacilava. E eu lembro, entre outros momentos, da famoso regresso dele, eu não era menino não, mas era quase, na volta dele, do grande ato que foi na cidade do Recife, a grande mobilização que foi feita, da aclamação do povo do estado de Pernambuco, a esperança estava voltando de conquistarmos melhores condições de vida, de reconquistarmos a democracia. Na verdade, a volta de Arraes significou uma nova esperança, eu acho que a música caracterizava bem, a nova esperança está de volta para o povo de Pernambuco, ao povo brasileiro. Isso foi muito forte nas nossas vidas. E a partir da volta dele, de toda a luta pelo processo de redemocratização desse Brasil, nós começamos a viver um momento novo de inclusão social, de participação popular. A nobre deputada Tereza Leitão já explicitou aqui a relação com os servidores, mas eu posso falar também da minha condição de deputado estadual à época do governo Arraes. Fiz tudo o que pude de lá da Assembleia Legislativa, no sentido de ajudar o governo, participei de muitas reuniões de conciliação, de conflito com os professores. Então, é uma história, a meu ver, que, acima de tudo, serve de exemplo com a nossa pátria, com o nosso Brasil e com a soberania nacional. Arraes tinha uma marca, ele não vacilava, era sempre pela esquerda. Na dúvida, pela esquerda. Também fez parte da mesa o filho de Miguel Arraes e pai da vereadora Marília, Marcos Arraes, presidente interino da Hemobras. Eu me sinto profundamente honrado em presidir uma sessão cuja homenagem é de Miguel Arraes, é para Miguel Arraes de Alencar. O triste é ser uma homenagem póstuma, pois na prática, essa camisa expressa o sentimento de todos que conviveram com Arraes. Arraes vive. Na condição passada de jovem, fui militante do MDB, participei da luta pela volta de Dr. Arraes já na juventude mais avançada, como disse João Paulo. E me recordo de uma música da campanha de Dr. Arraes, que era "Sou eu, Zé Ninguém, quem me condena, razão não tem". Essa música fez um sentimento eclodir na juventude. Nós saíamos às ruas com a vontade de lutar, com a vontade de vencer. O tempo passou, Dr. Arraes se foi, imposto pelas carabinas, pela camarilha fascista, que invadiu o palácio e fez ele ir para o exílio. Mas a volta de Arraes foi tão honrosa como a primeira eleição. Voltou e entrou pela porta que saiu, eleito pela voz do povo. Então, João Paulo, a história começa a ciclar. E a gente que lutou, hoje presta homenagem para quem se foi. Eu encerro a sessão, Marília, dizendo que a manhã de hoje é uma manhã histórica,
que esta casa é palco de diversos debates, que essa casa é palco de todas as lutas políticas em defesa da democracia. Mas saudar o dia a dia desta casa não pode deixar de ser lembrado. O maior estadista do Brasil, Miguel Arraes de Alencar. Ontem pela manhã, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, em Brasília. A notícia repercutiu em todo o país e no plenário da Câmara do Recife. O vereador Jurandir Liberal foi o primeiro a falar e destacou que a ação faz parte do regime democrático. Quando vê o presidente da Câmara dos Deputados sendo ouvido, ou seja, visitado pela Polícia Federal, e eu chamar visitado para não dizer outras expressões, e inclusive o seu celular foi recolhido pela Polícia Federal. Consequentemente, hoje foi a decisão de dar sequência ao processo de cassação do seu mandato. E, na realidade, ele perdeu por 11-9. 2 votos de diferença. Aí imagine quem estava do lado dele. É bom saber as figuras que estavam do lado dele, os 9 que estavam do lado dele. E como a gente assistiu, vereador Antônio Neto, há 6 reuniões que não se votava nada porque tinha um regimento que cumpria aquela história de pedir vista, de discutir e sempre enrolando. E ontem ele teve o descarado de dizer que ia continuar fazendo a mesma coisa. Ontem, em toda a rede de televisão, deu isso. Então, este é o presidente da Câmara, que é apoiado pela oposição ao governo Dilma, que este é o presidente da Câmara, que colocou a questão do impeachment, deu encaminhamento, porque queria que os 3 deputados do PT da comissão votassem com ele. E eu disse claramente, eu estava até num debate no rádio, eu disse, se o PT tomasse essa posição em defesa de Eduardo Cunha, como a oposição vem do seu lado, eu realmente não acreditaria mais no meu partido. E é tanto que o PT tomou a posição clara para a cassação do mandato de Cunha, consequentemente, ele deu encaminhamento ao impeachment. Já o vereador Osmar Ricardo questionou a permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara Federal. O que não consigo entender é a perca do mandato dele, que ele ainda continua utilizando da presidência para forçar a barra, né, na questão do impeachment, né, mas ele não cai. Interessante como o PSDB apoia um bandido, porque está sendo considerado como um bandido, porque são vários dinheiros, uma fortuna em dólar, na verdade, desviado, inclusive, da Petrobras, que na época Severox, o próprio ex-senador do PT, que está preso agora também, foi nomeado, inclusive, na época do PSDB, com Fernando Henrique Cardoso. Osmar Ricardo também falou sobre a atual crise política do país. A Polícia Federal fez visitas em várias residências aqui em Pernambuco, e o mais importante é do presidente do Congresso, Eduardo Cunha, vereadora Isabela de Rodão. E pelo que a carruagem, né, ele deve ficar lá até o recesso, porque na verdade estão acelerando para ter o recesso, para que ele permaneça na presidência, né, para manipular, além do processo, né, dele na comissão de ética, que ele perdeu por 2 votos. Foi 11-2. Foi o que a imprensa de manhã mais divulgou. A votação vai ser dada por 2 votos, ou para ganhar ou para perder. E o presidente Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, né, é derrotado na comissão de ética, mas mostra que os seus aliados, Mendonça Filho, aqui de Pernambuco, do DEM, Daniel Coelho, do PSDB, e toda a bancada do PSDB e do DEM e do PPS, apoia um presidente que
que não podia mais estar presidindo aquelas sessões, porque é corrupto, foi provado isso, tem dinheiro na Suíça, muito dinheiro na Suíça, e é preciso que a Justiça do Brasil, o Supremo Tribunal, tome atitude, que bote esse cidadão na cadeia, como botou os outros. Se julgar, entender que usou do dinheiro público e desvio, porque, na verdade, o Paulinho da Força... A pauta do povo brasileiro, Vossa Excelência sabe, não é essa. Então, aqui eu não estou aqui querendo fazer uma crítica diretamente a Vossa Excelência, mas uma crítica ao momento que a gente vive. Mas isso serve de reflexão não só para Vossa Excelência, como para todos nós, que não é isso que o povo brasileiro precisa. O povo brasileiro precisa de um direcionamento. E eu espero, como cidadão, não como vereador, que esse direcionamento aconteça logo, porque se ficar um pouco mais, quem vai sangrar, infelizmente, é o povo brasileiro. André Regis também repercutiu o atual momento. Na expectativa da delação premiada do líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, e agora com um dos maiores amigos do ex-presidente Lula, Bunlai, o empresário Bunlai, que hoje declara em jornal, confessa que destinou ao Partido dos Trabalhadores, ele sozinho, 12 milhões de reais para o Caixa 2 do partido. Ora, ante a todo esse acervo fático, esse acervo já julgado na ação penal do Mensalão, sobre o comando ainda do relator, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, depois da Lava Jato, depois de o PT, inclusive, abandonar um dos seus maiores expoentes, o ex-ministro José Disseu, de ver todos os seus recentes tesoureiros, como Delúbio Soares, como o João Vacari, de ver um dos seus maiores expoentes do passado, como José Genuíno, João Paulo Cunha, todos condenados. Estou falando aqui de acusação leviana que se faz no dia a dia, na política baixa. Eu estou falando aqui de políticos que foram presos, foram condenados pela mais alta corte desse país. Os empresários presos, eles, para salvarem as suas empresas, estão todos partindo para acordos de leniência. Para quem não conhece a linguagem da lei anticorrupção, acordo de leniência para uma empresa é semelhante à delação premiada para o cidadão, que é envolvido no crime e prefere delatar os companheiros para terem a sua redução de pena. Todas as empresas que foram pegas estão em acordo de leniência para que possam continuar operando. Então, nós não estamos aqui trabalhando mais de conjecturas. Nós estamos aqui falando sobre fatos já devidamente comprovados e julgados pelo Poder Judiciário. E, após tudo isso, senhor presidente, a gente passar uma manhã, uma tarde, escutando os representantes dos partidos dos trabalhadores, procurando, diante da mais elevada prática cínica, procurar inverter a ordem das coisas. Entrou em pauta o projeto do Executivo que autoriza a venda de imóveis de propriedade do município por meio de licitação. Apesar de ter sido discutido, a votação do projeto foi adiada. A vereadora Isabela de Roldão lamentou que a proposta tenha chegado à Câmara em regime de urgência e cobrou do Executivo mais informações sobre a venda e sobre os imóveis citados no projeto. Esses imóveis que foram selecionados para serem vendidos, qual é a atual situação desses imóveis? Eles estão desocupados, eles estão abandonados, eles estão degradados, eles são utilizados hoje pelo município. O que é que funciona hoje nestes imóveis? E aí eu pergunto, existe laudo de avaliação destes imóveis? Porque para a gente não chegou, vereador André Regis. A gente não tem, por exemplo, qual o valor destes imóveis atualizado hoje para venda. O que de fato está sendo vendido, ou melhor, será autorizado para que seja vendido. Aqui a gente fica também querendo entender um pouco da justificativa de venda destes equipamentos. Qual é o entendimento
da gestão para vender esse nosso patrimônio. E aí a gente fica extremamente preocupado, haja vista os acontecimentos que vêm de forma repetida acontecendo, inclusive de uma lei aprovada ainda no final de 2014 por esta Casa, quando autoriza o Poder Executivo a demolir casarões da Boa Vista, e que hoje é lei. Os casarões que tivessem com projetos pendentes ou já em vias de autorização, a partir daquela lei, estariam autorizados e poderiam ser demolidos. E a gente fica, obviamente, de certa forma, preocupada como e qual o interesse da venda destes imóveis. Relator do projeto, o vereador Carlos Gueiros explicou a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Legislação e Justiça. Quando chegam projetos aqui pedindo para alienar imóveis, mesmo que sejam imóveis em que a lei dá preferência ao lote lindeiro, eu tenho incluído e o fiz neste aí, dizendo que a prefeitura tem que fazer uma avaliação prévia, utilizando os mesmos critérios que ela utiliza para cobrar o IPTU do contribuinte em geral. Por que isso? Porque a gente sabe que muitas vezes, não em todas as vezes, a prefeitura não aceita o valor constante nos contratos de compra e venda. Ela tem um critério de avaliação para recebimento do ITBI, que considera o preço de mercado de metro quadrado. Então, eu coloquei também essa emenda dizendo que o preço mínimo tem que ser estabelecido com um cálculo utilizando o mesmo critério que se utiliza para a cobrança do ITBI. E, em seguida, tem que ser feita a licitação pública dos 3 imóveis. Então, essa preocupação é minha, não com esse governo, mas com todos os outros que o antecederam, desde que eu estive aqui nessa casa. Para o vereador André Regis, o momento econômico não é adequado para a venda de patrimônio público. O momento, inclusive, não é adequado, o momento econômico não é adequado ao fato, à prática. Eu, nesse sentido, irei votar contra esse projeto. Acredito que a Prefeitura deveria, antes de se desfazer de seu próprio patrimônio, fizesse uma ampla reforma administrativa, que a racionalidade administrativa ela fosse a tônica dessa gestão, para que a gente, aí sim, dentro de um amplo planejamento da forma adequada da administração pública, pudéssemos fazer um mapeamento de todos os imóveis da Prefeitura da cidade do Recife que poderiam ser alienados e quando e por quanto. E qual é o fim, qual é o objetivo, qual será a destinação? São perguntas que a Prefeitura não traz resposta para esta casa. Então, em nome da segurança, no que se refere ao zelo pelo patrimônio desta cidade, votarei contra. Jurandir Liberal sugeriu a retirada de pauta da proposta. Eu pediria que a mesa retirasse de pauta esse projeto para que a gente pudesse aprofundar a discussão até nessas ponderações que a vereadora está fazendo, que o vereador André Regis fez também, para que a gente tenha mais detalhes. E pedir, inclusive, à Comissão de Obras, que é responsável direto por esse tema, para que a Comissão de Obras fizesse realmente esse levantamento dos imóveis disponíveis do município, que, de repente, pode ser que não seja esses 3, até pode ser incluído mais ou retirado algum. Então, essa é uma análise que tem que ser feita. Em tempo, eu concordo com Vossa Excelência nessa ponderação e pediria, portanto, fazer esse apelo à mesa para poder retirar de pauta e a gente poder discutir melhor essa questão. A votação do projeto acabou sendo adiada por decisão da mesa diretora. De acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras de 2015, Recife é a capital mais empreendedora no Nordeste e ocupa o 4º lugar no país. Quem comentou a notícia foi a vereadora Aimee Carvalho. Quero destacar na tribuna agora desta casa o Índice de Cidades Empreendedoras 2015, realizado pela Endeavor
principal organização voltada ao fomento do empreendedorismo do mundo, que apontou o Recife, a capital mais empreendedora do Nordeste. No estudo, a cidade ocupa a 4ª posição no ranking, sendo a única cidade nordestina entre as 20 primeiras colocadas. A pesquisa analisou 32 cidades, com base em 7 pilares: ambiente regulatório, mercado, infraestrutura, acesso à capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito municipal, podemos destacar a Sala do Empreendedor, espaço da Prefeitura do Recife voltado para os micros e pequenos empreendedores, formalizados ou não, que tem como objetivo orientá-los. Essa iniciativa faz parte de uma série de ações que objetivam trazer respostas rápidas para quem quer abrir sua empresa ou quem precisa de orientações para manter o mercado. Atualmente, existem 3 postos de atendimento na Sala de Empreendedor, no térreo do edifício sede da Prefeitura do Recife, em Casa Amarela e em Santo Amaro. O Recife está de parabéns por ter conquistado o título de capital empreendedora do Nordeste. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Marco Aurélio alertou para a falta de segurança nas ruas e cobrou ao governo do estado o aumento do efetivo policial. O Alto Santa Isabel, vereador Francimar, vereador Vicente, que vocês também conhecem bem, há uma reclamação porque diz que agora lá é assalto de manhã, de tarde, de noite. Qualquer hora do dia, aquilo que a gente via no passado, lá no Alto Santa Isabel, onde as pessoas colocavam as cadeiras na frente da casa, Vicente, Francimar, para muitas vezes conversar, prosear. Hoje ninguém está fazendo mais isso, porque o assalto lá é a qualquer hora, deu bobeira, é assaltado. Tive no Ibura, a conversa é do mesmo jeito. Então, eu faço um apelo mais uma vez, e aqui eu não posso deixar de registrar o nome do ex-governador Eduardo Campos, que, quando assumiu o governo, pegou a segurança pública numa situação muito ruim e se dedicou a esse tema, fazendo reunião, trocando comando, chamando o povo para trabalhar, e reduziu-se os índices e, por um bom tempo, a gente ficou sem problema, Antônio Luiz Neto, nessa questão na área de segurança. Mas, hoje em dia, está difícil sair à rua. E o problema é porque não tem polícia, é porque a polícia não está indo para a rua. E quem bota a polícia na rua é o comandante. Eu faço um apelo para que Boa Viagem volte a ser o cartão postal do Recife, da forma como nós queremos. Eu faço um apelo para que lá no Alto Santa Isabel possamos ter paz, possamos ter segurança, que as pessoas, principalmente os mais velhos, possam às ruas projear, sem estar com medo de ser assaltado ou levar um revólver na cara. Eu faço um apelo e peço ao comandante da Polícia Geral que bote a polícia na rua, porque nós estamos sem segurança, vereador Antônio Luiz Neto, vereador Aderaldo Pinto, vereador Carlos Gueiro, vereador André Regis, vereador Emar Ricardo, vereador Herto Luna, vereador Hilton Brito. A gente precisa subir essa tribuna aqui todo dia, para que a gente possa voltar a ter segurança, porque enquanto nós estamos aqui, nós não sabemos o que está acontecendo com os nossos amigos e nossos familiares. Não é possível que a gente abra os jornais e vê concurso de polícia, polícia sendo chamado, governador participando de entrega de policiais que vão começar a trabalhar e a gente sai na rua e não vê polícia. Então vamos botar a polícia na rua para que a gente possa ter segurança no Recife. A violência também foi tema do pronunciamento do vereador Osmar Ricardo. Que a iluminação pública no Recife está muito ruim, muitas luzes apagadas, isso gera o tráfico de droga, os assaltos. Então é preciso que durante o dia lá em Boa Viagem, Vossa Excelência está correto, é assalto todo dia, né? Eu acho que o ano passado morreu um jovem na avenida por conta do assalto,
foi reagir ao assalto e chegou ao óbito, né, à morte. Dois disparos de arma de fogo. Então, eu acho que Vossa Excelência colocou bem. Não é só a questão do Alto Isabel, é de Casa Amarela, são dos comerciantes da Avenida Norte, que não estão conseguindo dormir, ou então tem que pagar segurança particular para poder fazer sua segurança, porque, na verdade, o Recife, o Pernambuco está abandonado pela segurança. Eu acho que Vossa Excelência colocou bem, na época de Eduardo, funcionou a segurança pública. No governo, até agora, Paulo Câmara não acertou ainda no viés. Alfredo Santana convidou os colegas a participarem da homenagem ao Ágape Pernambuco na próxima sexta-feira na Câmara. Teremos uma sessão solene em homenagem à Ágape, associação que garante um apoio aos ex-atletas de futebol aqui em Pernambuco. E arrumamos um problema, senhor presidente, porque a princípio pensávamos que viria apenas alguns ex-atletas e agora já estamos com 50 ex-atletas, dentre eles, inclusive, aqueles que são tricolores ou rubro-negros, não vão gostar, né? Mas aquele que fez o gol do Hexa também confirmou presença, o ex-jogador Ramos, mas teremos também aqueles da nação tricolor, o Ramon, teremos também o pessoal do esporte, né, que foi referência, o ex-jogador Neco, que hoje é treinador do Petrolina, enfim, dentre eles, Zé do Carmo, Cook, Carlinhos Bala. Teremos, então, aqui, portanto, uma solenidade muito maravilhosa, tenho certeza, e eu quero aqui convocar a toda a casa, todos os meus pares, para poder, então, prestigiar esse evento maravilhoso. No mesmo dia, na sexta-feira, Vera Lopes promove uma audiência pública sobre microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Nessa audiência pública, vocês vão ver a gravidade que nós estamos passando. Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, estava aqui na cidade ontem, em reunião com o governador. E eu pergunto, por que não chamar a comissão de saúde dessa casa, a comissão de saúde da Assembleia, para discutirmos, porque isso interessa, de interesse geral, de interesse coletivo. Nós estamos numa guerra e tem que levar todo o batalhão de choque para a luta, para o fronte. Então, eu estou convidando vocês, porque eu, pessoalmente, como médica também, como pediatra, estou assustada com a qualidade de vida desses pacientes. E não é só a microcefalia, nós temos a Guillain-Barré, que está atacando até crianças de 16 anos. Teve um caso de um menor de 16 anos que chegou no hospital porque não conseguia andar. E estão rotulando de problemas psicológicos, quando, na realidade, é uma sequela da infecção pelo vírus Zika, que ataca as baías de mielina, que tem predileção pelo sistema nervoso. Então, a Comissão de Saúde dessa casa tem obrigação, eu sou também da comissão, de se mobilizar para que a gente consiga minimizar. As mães estão desesperadas. Temos que dar acolhimento a essa família. É muito sério e eu espero que todos compareçam a essa audiência pública. Doenças como o Zika vírus, a dengue e as consequências que elas trazem são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, proteja a sua casa contra os focos, não deixe água parada. E se tiver dúvidas ou informações sobre focos do mosquito, o governo do estado orienta a ligar para o número 0800 281 1520. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.